Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Eu estou vendo aí que tem bastante participantes aí que me conhecem, outros que não conhecem. Eu queria apresentar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês sobre o nosso objetivo de fazer essa live. Inclusive, a nossa primeira live, nós estamos colocando em prática nesse momento, devido a alguns acontecimentos que estão tendo aí no mercado magistral. Como, por exemplo, a Polícia Federal hoje ela andou intensificando a fiscalização em algumas farmácias e eles são bem intimidadores, né? Então começaram aí chegando na farmácia daquela forma um pouco mais grotesca, né? Em momento algum mal educados, mas sempre daquela forma que eles apresentam assim grotescas, né? Então, a nossa empresa, a Alfarma, é uma empresa que já está há 21 anos no mercado. Nós trabalhamos especificamente atendendo farmácias magistrais. O nosso trabalho aqui nesse momento e hoje, inclusive, é estar levando a vocês, estamos com o objetivo de levar informações. Claro que não vamos negar que ao final desse processo nós estaremos oferecendo um serviço para todos, né? Mas o principal objetivo aqui não é esse. O principal objetivo é levar informações. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 3.709, que ela entrou em vigor, entrou em vigor não foi 14 de agosto, acho que 14 de agosto ela foi sancionada, né? Foi isso. Ela foi sancionada e ela entrou em vigor em 2019, ela teve, acho que agosto de 2019, foi isso? 2020, né? Em 2020, estou tendo ajuda aqui do nosso amigo Luciano aqui, que ele que é o entendido das leis, né? Então, é uma lei que entrou em vigor e a partir de agosto desse ano poderá vai iniciar as fiscalizações, né? Até o presente momento nós não sabemos como serão essas fiscalizações, qual será abordagem, se os órgãos, o Luciano vai explicar muito bem que os órgãos que irão fiscalizar, se em primeiro momento eles vão orientar, ou se eles vão notificar, ou se vão até autuar, não sabemos dessa forma. Então, nós vamos dar início aí à nossa live, falando um pouco sobre a LGPD, explicar sobre o impacto que isso vai representar na farmácia, e o que eu posso dizer para vocês é que as farmácias precisam estar adequadas, elas precisam estar atendendo essa legislação. Como sempre, nós somos muito cobrados por todos os órgãos em relação aos controles da farmácia magistral, e agora nós temos mais essa para resolver, tá? Então eu vou passar para vocês a palavra do Luciano. O Luciano, ele é advogado, ele é nosso responsável jurídico aqui pela Alfarma, e também é farmacêutico. Então ele já tem uma bagagem de mais de... Quantos anos, Luciano? 16 anos dentro da farmácia magistral, então ele também conhece muito bem todos os processos, então é uma pessoa que está dentro do nosso mercado, é uma pessoa que conhece como funciona não só o projeto, o processo jurídico, como também o processo sanitário, né, no qual nós nos enquadramos. Então eu vou passar agora a palavra para o Luciano e ele vai poder falar um pouquinho mais sobre ele e sobre o projeto que nós vamos desenvolver agora. Contigo, Luciano. Boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui para a gente participar dessa conversa aqui na Alfarma, né, sobre LGPD. Então, é uma coisa que aparentemente é nova, alguns dos senhores já ouviram, outros ainda não, né, mas é um assunto de uma relevância agora para o momento, vamos pensar assim, já está em caráter de urgência, né, nós vamos conversar sobre isso. Deixa só eu consultar vocês, se vocês estão me ouvindo bem, se o áudio, né, tá ok, a imagem, se vocês estão vendo. Se tiver algum problema, vocês podem
passar a escrever no chat, né? Tiver alguma pergunta durante a apresentação, podem escrever pelo chat, a gente vai acompanhar isso pelo chat também, o Reginaldo está aqui me ajudando. E começo aqui me apresentando. Como o Reginaldo falou, meu nome é Luciano, eu sou farmacêutico, eu acho que quero pontuar, então, que nós estamos entre colegas, né, entre colegas de trabalho. Também sou formado em Direito, estou inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, eu tenho MBA em Marketing e Comunicação Integrada, e cuido do setor jurídico aqui da UFARMA. Também eu sou professor do curso técnico em farmácia, sou especialista em manipulação, né, e atuo como farmacêutico magistral. Gente, especialmente no setor da garantia da qualidade, né, que o foco é na parte da documentação. E atualmente aqui a parte do direito digital da UFARMA. Só um minutinho que eu ainda estou aceitando aqui mais uns participantes, tá? Então, em algum momento talvez eu interrompa. Então, eu tenho que agradecer em primeiro lugar aqui o Reginaldo, né, pela confiança de poder estar aqui na UFARMA e trazer essas informações para vocês. A UFARMA tem um compromisso já com os clientes dela em levar a informação, de atualizar o cliente, né, as farmácias, né, e também a gente convidou aí, essa live está aberta a todos. Nós fizemos uma divulgação para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho sobre a LGPD. É um assunto extenso, muita coisa. Eu vou tentar abordar entre 60, 70, até 80 minutos todo o assunto, para dar uma visão geral para vocês. Alguns já conhecem, outros ainda não, mas o meu intuito é que vocês possam ter, de uma forma geral, noção do que é isso. Será que eu vou conseguir trazer isso para a minha farmácia? Será que eu não vou? Então, o nosso objetivo aqui é hoje. E como dito pelo Reginaldo, eu estou no segmento magistral há mais de 16 anos. Então, conheço um pouquinho aí da rotina nossa, do dia a dia, das nossas responsabilidades, que já são inúmeras. Perfeito? E aí a UFARMA vem de encontro justamente com isso, porque quem mais entende de rotina de farmácia de manipulação, em parte de assessoria, que eu posso dizer para vocês com muita franqueza e muita certeza, é a UFARMA, né? Então, vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Eu começo dizendo o seguinte: a UFARMA, Autoridade em Assessoria para Farmácias Magistrais. Vocês já sabem, né? Como eu disse, a UFARMA está há mais de 20 anos nesse segmento, já atua nessa parte há mais de 20 anos. E a equipe formada por consultores da área da farmácia, nós temos consultores da parte administrativa, de tecnologia, da informação, de marketing e de direito também. E isso, gente, vocês vão poder observar que é de suma importância para a implantação da LGPD. A nossa missão aqui na empresa é reduzir os riscos dos clientes e torná-los referências no mercado. E é justamente isso que nós vamos levar esse serviço até vocês, tá bom? Como eu disse, 20 anos aqui despertando todo o potencial da farmácia. Destaco aqui a equipe multidisciplinar mais uma vez. Gente, a gente precisa ter esse olhar agora, esse olhar voltado para várias formações. A LGPD vai exigir de nós um olhar legal, da lei, um olhar para a segurança da informação. Só mais um minutinho, que eu estou aceitando mais uns participantes, então às vezes eu acabo aqui interrompendo. Só mais um instante. Vamos lá. LGPD. Será que estamos preparados? Bom, se todo mundo tivesse preparado, a gente não tinha nem motivo para estar aqui, não é verdade? Mas essa pergunta, gente, é o centro, né, da nossa conversa de hoje. Está preparado para a LGPD? Eu considero como estar preparado para o futuro. É um pouco, né, meio romantizado isso, mas é uma verdade. E a gente está tentando levar aqui um pouquinho desse conhecimento, né? Falar um pouquinho da lei de uma forma geral. Falar tudo, não dá. Né? Não tem como a gente esgotar o assunto. Mesmo porque hoje a gente já está tratando a LGPD sobre os diversos aspectos, sobre diversos ângulos, né? Só sobre a parte contratual, só sobre a parte de segurança da informação. Por isso, lá da importância de uma equipe multidisciplinar. Mas, por outro lado também, tudo é muito novo, né?
E a gente tem que ver isso realmente como esse desafio e missão em a gente nos adequar a essa legislação. Porque ela tem como objetivo a proteção de dados pessoais. E dado pessoal, gente, se tornou para o direito, se tornou para a gente um bem, é um patrimônio, ele tem valor econômico, né? Então, estar preparado para a LGPD é proteger esse patrimônio. E esse patrimônio que, na verdade, não é nosso, a gente só manipula ele. O termo correto para a LGPD é tratamento, mas a gente capta essa informação e nós precisamos preservar a privacidade do dono dela, que a gente vai ver quem é, que é o titular, né? Então, portanto, temos que pensar focado nisso. O nosso cliente é o dono da informação e a gente cuida disso. Quando eu penso nisso, só para dar um exemplo, para tentar esclarecer isso, imagine que o dado seja uma chave. Vamos pensar que ele fosse uma chave, ou várias chaves, enfim, uma chave. O titular, imagine que você entrega essa chave para qualquer pessoa. Eu garanto que a resposta dos senhores aí que estão pensando é não, né? A gente não entrega. Então, vamos pegar um outro exemplo. Manobrista, de repente, aí de um hotel, de um restaurante, você entrega a chave do seu carro para ele. Muito bem. Para quê? Para que ele leve esse carro até o estacionamento e depois traga de volta. O que aconteceu aí? Você entregou a chave, você deu o consentimento para que ele fizesse determinada função. E aí isso é a base da LGPD. Eu preciso de consentimento e finalidade. Para quê? E o porquê? Né? Isso a gente vai conseguir enxergar aí mais para frente. Aí a pergunta é, você está preparado? A tua farmácia está preparada para receber as chaves dos seus clientes? E como é que você usa essa chave? Como é que você guarda essa chave? Né? Que tratamento é dado para ela? É justamente isso que a gente tem que entender. Outro ponto que é importante e relevante para nós é entender assim, é mais uma coisa? Poxa, é mais uma obrigação para a farmácia magistral? Ou para as farmácias em geral, para a farmácia comunitária, drogaria, dispensação, enfim, né? É mais uma coisa, sim. Só que a LGPD não é só para a farmácia. A LGPD é para todas as empresas. Então, não se sintam cobrados só sob o ponto de vista que mais uma lei para que nos obrigue a fazer uma adequação. Agora não. Agora a todas as empresas. Inclusive a Alfarma, como prestadora de serviço de vocês, também está obrigada à sua adequação. Muito bem. Então, basicamente, eu já dei uma introdução e falei para vocês o que é a LGPD. Lei é uma sigla, né? LGPD, não podemos confundir. Lei Geral de Proteção de Dados. Aqui já nos diz alguma coisa. Se a lei é geral, significa que provavelmente, com certeza, virá regulamentações. Terá leis específicas ou regulamentações sobre o tema. Mas ela já é a diretriz daquilo que a gente tem que fazer. Perfeito? Muito bem. Essa lei trata do quê? De proteção de dados do cidadão brasileiro. Isso é importante porque, gente, olha só o detalhe da lei. Proteção de dados de cidadãos brasileiros. Significa o seguinte, imagine que, não é o nosso caso, mas imagine que uma empresa está instalada no Brasil atenda clientes da Itália, né, clientes italianos. Eu vou aplicar a LGPD? Não, porque os meus titulares de dados não são brasileiros. Né? Então, não significa que eu estou no Brasil, vai ser aplicado a LGPD. Mas, a partir do momento que você trata dados de algum titular aqui no Brasil, de cidadão brasileiro, você é obrigado a atender a LGPD. Assim como uma empresa estrangeira, se estiver no Brasil e tratar dados de cidadão brasileiro, também está obrigado. Perfeito? Sempre visando a privacidade, que o objetivo é privacidade e liberdade das pessoas. Ela cria também, né, as regras de uso e proteção, a transparência dos dados pessoais. Bom, tem uma figura que aparece, que é a NPD. Talvez vocês já ouviram falar, vão ouvir falar ainda, que é a autoridade, olha o nome, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos fazer um paralelo? Isso aqui é a nossa Anvisa. Só que esse órgão, essa autarquia federal que foi criada,
ela que vai nos fiscalizar, vai fiscalizar todas as empresas no Brasil, a gente dá o nome de Autoridade Nacional de Proteção do Dado. Então, esse é o nome real mesmo que ela foi instituída. Perfeito? Mas eu quero chamar a atenção dos senhores e senhoras aqui presentes, que a LGPD, ela cria regras para a proteção dos dados, mas ela não impede que a gente jogue. Isso tem que ficar claro. A gente tem que ter um entendimento disso. Né? Então, a gente não pode pensar, vem mais uma lei para me atrapalhar o meu negócio. Não. O entendimento que nós temos que ter sobre esse assunto é que nós temos uma lei agora que regulamenta as regras do jogo. E a gente tem que seguir essas regras. Esse é o entendimento. Por quê? Porque nós já temos N casos de violações de dados, de uso indevido de dados, né, que nós vamos conversar logo à frente. Perfeito? O Reginaldo já antecipou alguma coisa, mas vamos passar aqui só para que vocês possam fixar a questão da vigência e da validade dessa lei. Então, o que eu acho interessante é assim, nós estamos ouvindo a LGPD agora, para muitos, né? Nem todos, mas muitos estão ouvindo agora. Mas a LGPD foi sancionada em 14 de agosto de 2018. Então, ela não é nova. Opa, não é nova. E antes de ser sancionada, ela foi debatida no nosso Congresso Nacional, em torno de uns 8 anos. Então, a LGPD já está há algum tempo aí em pauta para sua aprovação, e é sancionada em 2018. Vocês perguntam assim, Luciano, mas então ela já é válida? A vigência, que é uma coisa diferente, ela aconteceu em agosto de 2020. Veja, nós podemos pensar, e vocês podem me perguntar assim, Luciano, mas eu preciso de um tempo para me adaptar a essa lei, eu preciso de um prazo para me adaptar a essa lei. O prazo já foi dado. A lei já previu 2 anos após o período de ser sancionada para sua vigência, já decorreram 2 anos. Nós já perdemos 2 anos e não implantamos ainda a nossa adequação. Então, não é de supetão. Passar a cobrar agora. Não passar a cobrar agora. Isso é um entendimento que nós temos que ter. Então, agora, as aplicações das sanções, né, que são previstas, as penalidades dessa lei, elas só vão acontecer agora a partir de 1º de setembro de 2021. Então, por isso que talvez agora seja a preocupação venha à tona, porque apesar de você ter uma lei vigente, você tem as sanções estava condicionada a mais um ano. Tá? Então, esse também é um entendimento. A lei não veio agora, não dá tempo para pedir, assim, eu preciso de mais prazo. É de 2018, ela já está em vigor. Se ela está em vigor, ela pode ser cobrada? Sim, ela já pode ser cobrada. E já houve aplicação da LGPD em vários casos de vazamento de dados. O judiciário já pode utilizar essa lei para fundamentar, por exemplo, um pedido de indenização, de danos morais, de vazamento de dados, você já pode ser condenado, sim, pela LGPD. Então, porque ela já está vigente. Esse período, né, de sancionar e da vigente, a gente chama de vacatio legis, é o período que a gente precisa para se adaptar à sua existência. Ok? Entendidos isso, então, marquem esse prazo aí para vocês. 1º de setembro de 2021. Reginaldo, 1º de setembro de 2021, nós temos quanto tempo de prazo? 4 meses? 4 meses. Então, esse é o período para que a gente possa, de uma forma muito rápida, começar a nos adequar. Então, preste atenção nisso. Perfeito? Eu sei que a lei é nova, virá muitas regulamentações sobre o assunto, então a Agência Nacional ainda vai regulamentar muitas das coisas, só que ela já tem aí todo um perfil traçado, ela já tem toda uma normativa, e eu não vou contar aqui, não vai dar tempo, até para a gente não se alongar muito, a origem de onde nasceu a LGPD, mas eu posso dizer que a origem dela é de uma outra legislação da União Europeia, que é a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados lá da União Europeia. E eles copiaram a GDPR. Então, o Brasil tem como essa legislação é uma cópia da GDPR. Então, a gente já sabe, quando a gente estuda a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados, lá da Europa, da União Europeia, na verdade, são aplicados para os países da União Europeia,
eu já tenho uma noção. Isso começou lá para eles, já em 2018 já foi aplicado. Então, eles já estão num caminhar à nossa frente. E eu garanto para vocês que muita coisa lá ainda está acontecendo e as empresas, desde 2018, estão em processo de adequação e monitoramento. Isso lá já é uma realidade. Por quê? LGPD não tem volta. Não é um caminho sem volta. Vai fazer parte do nosso dia a dia. A gente vai ter que cumprir mais uma obrigação legal. Ok? Muito bem. Então, vamos para o próximo... Opa, parei que eu passei. Muito bem. Necessidade da implantação. Basicamente, eu já falei para vocês a necessidade da implantação. Primeiro, que ela tem caráter obrigatório. É uma lei, né? A gente tem que cumprir. Só que a necessidade, ela surge aí da proteção dos dados dos titulares. A lei vem para proteger dados de titulares. Eu coloco da empresa entre aspas, porque a lei não inclui dados da empresa. Tá? Ela enxerga dados como da pessoa natural. Nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu coloco empresa, porque, gente, tem empresas que só vivem de coleta de dados. Os dados é algo, como eu já repeti, é algo que faz parte do patrimônio da empresa. Então, quando a gente protege um dado de um titular, a empresa também está se protegendo. E a gente tem um binômio aí, proteção e ameaça. A LGPD vem para proteger e as ameaças podem acontecer. Essa imagem aqui mostra um mundo virtual, né? Que talvez é o que nos chame mais atenção. Ameaças virtuais, ataques cibernéticos, esse tipo de coisa. Mas nós não podemos esquecer que a ameaça também é física, documental. E esse é um tendão de Aquiles da farmácia magistral. A gente não consegue ainda ter todo o nosso processo informatizado, né? Então, também falar isso mais à frente. Proteger o dado é importante? É necessário? Pode atacar a reputação de alguém, né? Então, eu vou usar aqui, ó, pode atacar a reputação de alguém. Nós temos aqui, pode ter roubo digital, né? Acontecer fraudes digitais. Nós temos parte do documento físico, identidade digital, biometria, reconhecimento facial. Hoje nós temos uma multiplicidade de ferramentas digitais e todas elas têm que ser entendidas, porque elas são, na verdade, uma forma de coleta de dados. Sites fraudulentos. Nosso site pode ser clonado. Eu não vou me preocupar? Ora, tenho que me preocupar. Você se preocuparia se uma farmácia, uma empresa montasse na sua frente a mesma fachada, usasse seu mesmo nome, com a sua mesma cor, usasse seu mesmo logo de frente para você fisicamente? Você estranharia. E se fizerem isso de forma digital? É uma fraude, ok? Então, nós vamos sempre, a necessidade vem aí contemplar a segurança da informação, o combate a essa fraude digital, sempre com foco na privacidade, na proteção, no compliance digital, né? Nós temos que estar em compliance. Compliance é de acordo, é conforme, está de acordo com as regras. Não é só LGPD, tem todas as outras normativas. Os negócios digitais e o consumidor digital é uma realidade para nós, certo? O físico é importante, mas o digital também. Expor. Vamos pensar o seguinte, expor o cliente a vazamento de dados, principalmente de saúde, pode acarretar, gente, inúmeros prejuízos para esse indivíduo. Então, eu chamo a atenção, para a farmácia, nós trabalhamos com dados que nós podemos considerar dados sensíveis, dados que podem, sim, interferir na vida social da pessoa. Você imagina um cliente seu que faz determinado tratamento, mas a família não sabe. Ele tem o direito que a família não saiba. O dado é dele. Né? Ele está escondendo a família. Não nos diz respeito. Nós devemos preservar esse dado. Será que ele autorizou informar, por exemplo, a esposa? Né? Parece tão óbvio. Mas não é. Você sabe que pela legislação, o marido ou a esposa não pode abrir a correspondência do outro sobre violação da privacidade. Então não pode expor. E outro familiar, pior ainda. Imagina expor um cliente que faz um tratamento psiquiátrico. Pegou uma receita, foi exposto que ele toma um medicamento, é um anticonvulsivante, é um antihipnótico, enfim, um antipsicótico.
Mas quem toma antipsicótico, tem uma parte da população que acha que quem toma antipsicótico é doido. E a pessoa às vezes faz um tratamento sério. Isso pode levar o cara a perder um emprego. Será que a farmácia depois vai indenizar esse cliente pela exposição de dados e a perda do emprego dele? Vamos pensar no extremo. No extremo, depressão não é uma realidade no nosso, principalmente agora, em época pandêmica. Olha o que o mundo está passando. Você ter o seu paciente já depressivo, fazendo um tratamento, e você expor esse paciente com vazamento de dados, esse paciente vem cometer suicídio. É plausível, pode acontecer. É extremo? Sim. Se a farmácia está preparada para responder um processo criminal doloso, uma indenização para essa família? Será que ela atendeu a legislação de segurança da privacidade? Coisas para a gente refletir, ok? Ainda sobre necessidade da implantação, vamos começar a desenhar as figuras que a LGPD traz. Veja, o nosso objetivo é trazer conhecimento sobre a lei, tá? Então, a gente pode trazer outros assuntos mais dinâmicos, mais pontuais, mas eu preciso que todos ainda tenham um entendimento geral, né, do que é a LGPD, como é que ela vai, para que vocês possam enxergar dentro do negócio da farmácia de vocês, o que significa isso. A gente começa a amadurecer. Eu acho que esse é o caminho. E nisso, como eu já falei que a proteção de dados é do titular, eu coloquei a desenho aqui do titular, mas a gente tem a imagem do titular de dados e a farmácia, correto? Muito bem. Quem está no meio são os dados pessoais deste titular. E o patrimônio, eu coloco como patrimônio da empresa esses dados. A LGPD vem fazer a proteção dos dados do titular, que, por sua vez, eu enxergo como patrimônio da empresa. Isso é uma opinião. Eu já disse que ela é obrigatória, então não dá. Nós não estamos aí nas exceções que são previstas pela LGPD. A LGPD fala de exceções. Vou dar um exemplo de uma exceção. Pessoa natural para fins particulares sem repercussão econômica. Nós somos pessoas naturais que não têm repercussão econômica? Não dá para encaixar a farmácia aí. Tá? Ela também traz outras exceções, por exemplo, fins especificamente jornalísticos, acadêmicos, interesse do Estado, nós não estamos contemplados. Veja, também não é só a farmácia, né, gente? Clínicas médicas, o comércio em geral, tudo, postos de gasolina, todos estão contemplados pela LGPD. Escritório de contabilidade, quem trata dados sensíveis tem que se preocupar. Porque o objetivo maior aqui é sempre ver o quê? É sempre a gente enxergar a privacidade, a liberdade desse titular. Correto? Eu coloquei aqui como titular para a gente poder começar a enxergar que o titular do dado, para nós, ele é o consumidor físico ou nosso consumidor online, ou cliente. Porque eu posso ter uma pessoa que vai à farmácia e compra um produto, mas eu posso ter uma pessoa que vai à farmácia e só preenche um cupom e me passa um dado. Poxa, se ele passou o dado, ele até pode não ser meu cliente, mas se eu armazenar esse dado dele, eu tenho que ter o consentimento, por exemplo. Então, enxergue que não é só a pessoa que compra com vocês. Entregou alguma informação para vocês, vocês passam a ser controladores desses dados. Tá? E eu coloco outro personagem importante, que agora vocês já vão começar a enxergar, que é o colaborador, é o funcionário. O funcionário é titular de dados para a LGPD. O funcionário de vocês tem direitos sobre os dados que vocês colhem sobre ele. Sabe que a gente colhe dados sobre o funcionário? Bastante. Vamos conversar um pouquinho. Então, comece a enxergar quem são os titulares aí destes dados. Sempre tendo como foco a privacidade do titular e isso dá a ele a liberdade, né, de escolha. Perfeito? Vamos lá. Eu quero só contextualizar, não quero ser cansativo com vocês, mesmo porque, assim, eu me identifico mais com a farmácia, com o farmacêutico, porque é o meu dia a dia da farmácia, mas eu sempre trouxe o direito e a legislação muito junto comigo,
né? Sempre me norteou muito. Então, eu sempre tive foco no meu trabalho na parte documental, né? E preciso contextualizar vocês sobre a LGPD nesse contexto legal. A LGPD não dá para a gente aplicar ela individualizada. Eu tenho que olhar para todas as legislações. Olha aqui, eu coloco o desenho central da farmácia e sempre olhando para a legislação. Então, nós temos lá a Lei 8.078. Número não é importante que a gente decore, de forma alguma. Mas esse é o Código de Defesa do Consumidor. O cliente sabe que tem o Código de Defesa do Consumidor. Vocês sabiam? Vocês sabem, com certeza, que nós temos que ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor lá no balcão da farmácia. Por quê? Porque o consumidor tem o direito de acesso a essa informação, tem que estar disponível. Tá? É uma regra, não é isso? E, salvo engano, foi em 2013, através de um decreto, foi incluído, acho que no artigo 43, ele já trouxe, que dá ao consumidor o direito ao acesso à informação existente em cadastros, em fichas, em dados pessoais. Veja, então a gente já tem um pouquinho lá desse direito dele garantido no próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a gente vai prestar consultoria para vocês, a Alfarma vai enxergar, o setor jurídico vai enxergar, a gente vai tentar estabelecer a correlação entre todo o regramento legal. A Lei 5.9973, a 6.000, essa normativa 6.360 de 76, que ela fala sobre legislação, ela é regras de propaganda de medicamentos, né? Então, para o setor de marketing é importante. Estou falando de propaganda. Então, eu tenho que atender a outra legislação também. A gente tem que ter esse olhar para a farmácia. Será que eu estou de acordo? Não basta eu atender a LGPD. Será que eu estou em compliance? Eu vou usar esse termo novamente, porque é muito utilizado nesse meio. Será que eu estou de acordo com as demais legislações? Né? Então, temos que pensar nisso. Portaria. Bom, portaria 344, farmacêutico praticamente sabe, decora salteado, portaria 344. Veja, uma portaria. E essa portaria é de suma importância na aplicação da LGPD, porque ela vai servir, em muitos momentos, ela vai servir como a nossa base legal para justificar a coleta de dados. Nós vamos falar sobre isso. RDC 96, a 44, enfim, nós temos todo um regramento, né, portarias, Ministério da Justiça, Conselho Federal de Farmácia, nós temos que ter todo um entendimento voltado para a aplicação. Nós temos que contextualizar isso é importante. Algumas normas são mais importantes na hora de aplicar, outras têm uma importância um pouco menor, certo? Só para que a gente possa ter essa compreensão. Ponto positivo que eu vejo, só para finalizar aqui esse ponto, é que nós já estamos mais do que habituados com o cumprimento dessas normas, né? Com o cumprimento de portaria, de legislação. Então, eu enxergo como um lado positivo, mais uma adequação, principalmente para o setor de farmácia. Imagine a dificuldade, que eu disse que ela vai atingir todas as empresas, tem empresas que têm dificuldades enormes em compreender procedimentos, mas nós não. Nós já estabelecemos POP, né? Então a gente tem aí uma vantagem. Eu acho que esse olhar, tá, da vantagem aí, vai nos ajudar a entender essa complexidade que é a LGPD. Então, o olhar jurídico integral deve ser aplicado aqui nesse momento. Vamos entender um pouquinho agora, a gente já começou a falar, eu comecei a contextualizar vocês, mas vamos ver quem são os atores que a norma traz para a gente. Vamos entender esses atores. Eu dei esse nome, põe entre aspas, atores dessa peça, o titular eu já trouxe ele para vocês, vou comentar um pouquinho mais. Então, quem que é o titular de dados? Né? O titular de dados, e nós temos a farmácia. Aí a farmácia leva o nome de operador, controlador. Então, para a LGPD, tem a figura do titular e também do controlador. O controlador, então, é a farmácia, certo? E nós temos os operadores. São outros atores aqui que vão configurar o nosso entendimento. Eu coloco como operadores de dados terceirizados. Depois eu explico mais adiante um pouco melhor. Olha a Alfarma onde entra. Quem que é a Alfarma no papel da LGPD para sua empresa? Ela é um
operador de dados terceirizado. O escritório de contabilidade dos senhores também é um operador de dados. O e-commerce pode ser considerado também um operador de dados terceirizados. Vocês não têm que contratar uma plataforma para isso, né? A empresa de transporte, vou fazer umas observações sobre a empresa de transporte, também é um operador de dados terceirizados. A empresa de vigilância. Gente, eu não quis trazer aqui todos os operadores de dados de vocês. Por quê? Para cada empresa, para cada farmácia, nós vamos ter que, na verdade, estabelecer todos esses fluxos e conhecer todos os operadores de dados. E esse é o papel da Alfarma aqui, né? Em fazer esse trabalho acontecer. Na prática, a gente acaba nem se preocupar. Na verdade, na prática, a gente não vai se preocupar desses termos. Quem que é o operador, quem que é o controlador, quem que é o titular de dados, né? Não é uma coisa que a gente vai se preocupar no nosso dia a dia. Sabe por quê? Porque vai ter uma pessoa que vai fazer isso. Aí, eu chamo a atenção para vocês do encarregado. O DPO, Data Protection Officer. O DPO é um encarregado de dados. Tem alguém, então, agora, que vai ser responsável por entender toda essa dinâmica, certo? Olha lá em cima que eu coloquei para vocês a autoridade nacional. E quem está no comando, quem está fiscalizando, quem vai servir de fiscal disso é a autoridade nacional. E o DPO, ele se relaciona com o titular de dados, ele conversa com o seu cliente, o cliente vai se relacionar com ele, certo? Ele que se relaciona com a autoridade nacional e ele é escolhido pelo comprador, que é a farmácia. Perfeito? Então aqui a gente só dá uma introdução para vocês começarem a entender essa dinâmica aqui da LGPD. Vamos lá, senão a gente não consegue vencer o conteúdo. Vamos desenhar melhor os fluxos. O desenho vai ser quase o mesmo, mas eu volto aqui com mais detalhes. Vamos desenhar os fluxos de dados. Vou pegar a farmácia como controladora, agora vocês já entenderam, né, que ela tem esse papel, e nós, na nossa metodologia que nós criamos aqui para fazer a implantação desse serviço para vocês, nós criamos dentro da farmácia os setores. Eu chamo esses setores de operação, né, eles são os operadores, certo? Então, esses setores vão ser muito particular para cada empresa. Cada farmácia vai ter uma configuração. Mas, basicamente, eu trago aqui alguns que são comuns a todo mundo, né? Financeiro, RH, a TI, o marketing, o setor de compras, o setor de produção, o e-commerce, o atendimento. Então, esses setores, nós vamos ter que desenhar muito bem, entender o fluxo de vocês, como é que esses dados entram e setorizar. Então, esse é um trabalho que a gente faz na consultoria, certo? Não tem uma regra, ainda não tem como a gente entregar algo pronto para vocês sem conhecer a empresa de vocês. Porque o financeiro é feito como? Uma parte na empresa e outra parte é terceirizada? Pode ser, é o que a maioria dos casos. A TI, vocês têm alguém dentro que faz a parte de TI e alguém contratado externo? Provavelmente sim. Então, eu coloco ao lado aqui, de novo, outros personagens que compõem, que são os terceirizados que eu trouxe lá, ó. A Alfarma vai fazer parte, né? Que eu falei, o escritório de contabilidade. Então, lá no RH e financeiro, quando eu desenhar o setor interno, eu vou falar, ó, esse setor interno da farmácia é feito de tal maneira, mas ele tem um operador terceirizado. Nós temos as empresas de transporte e de vigilância, perfeito? Nós vamos ter que, vai ser função nossa desenhar todo esse fluxo de dados. Fluxo de dados e o tratamento, que é um ponto central, vai ser desde a entrada desse dado, como é que esse dado é processado, certo? Como que ocorre os processos de retenção e o envio. Quer dizer, o envio, compartilhar. O RH da farmácia recebe um currículo, contrata um funcionário, ele não manda informações para o escritório de contabilidade? Manda. Então tem troca de dados, tem compartilhamento de dados. E como que esses fluxos são feitos? Perfeito? Vamos conversar sobre isso também. Então a nossa metodologia vai implantar essa LGPD para vocês, vai estabelecer todos esses fluxos, como eu disse, de acordo com cada característica, né? Mas eu já adianto o seguinte, gente, para que tudo isso aconteça, vai demandar a criação de muitos procedimentos escritos. Nós levamos para elaborar só a parte documental e as ferramentas da nossa metodologia mais de 6 meses para a criação. Nós temos mais de 50 tipos de documentos e ferramentas diferentes que vão estar presentes na nossa
na nossa assessoria junto à farmácia de vocês. Então, isso é importante. Nós vamos ter que criar as políticas de segurança, porque não basta eu criar um POP para vocês e vocês se virem. Na União Europeia, na GDPR, então, como ela serve de parâmetro para a gente, o site da autoridade deles disponibilizou todos os procedimentos documentados para qualquer empresa lá e baixar. Você acha que a gente consegue implantar isso? A gente tem que trazer, adequar a nossa realidade, né? Mapear todo o fluxo, fazer todo o entendimento, precisa de conhecimento jurídico, nós precisamos de conhecimento de segurança da informação, estabelecer esses POPs e implantar isso, fazer com que isso funcione na farmácia. É o grande desafio. Não adianta você ter um documento e guardar lá na prateleira, não dá, certo? Porque na hora que você tiver um vazamento, um problema, já era. Perfeito? Então eu acho que eu já falei do exemplo aqui do escritório de contabilidade, né, que é um exemplo terceirizado aqui. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante. Bom, eu considero aqui, nos setores, como operadores de dados, eu não considero os colaboradores, eu considero os setores internos. Porque, no fundo, quem é o operador de dados da própria farmácia é a própria farmácia. Se um funcionário seu faz um vazamento de dados, quem responde? A farmácia. Na verdade, é o controlador. Aí você pode me dizer assim, não, Luciano, mas ele tem responsabilidade. E terá. Nós teremos que fazer toda uma parte, nós vamos ter que fazer um treinamento com esse funcionário, ele vai ter que ter uma consciência do que é a LGPD, né, sobre essa proteção de dados, como que ela acontece na farmácia, ele precisa saber tudo, isso tem que estar documentado, registrado, precisa ser treinado, precisa entender. Nós precisamos fazer acordos de confidencialidade, talvez alterações contratuais nos contratos de trabalho, e nós vamos precisar rever isso tudo junto com a parte financeira, o RH, os recursos humanos da empresa de vocês. Aí entra, né, o setor jurídico. Veja, o setor jurídico também é importante. Por isso que lá no início eu falei para vocês que não dá para a gente aplicar a LGPD sozinho, né, que a Alfarma tem um time de profissionais com experiência na área de tecnologia. Nós temos a parte de gestão, de RH, a parte administrativa e temos a parte jurídica. Então, por isso que eu posso garantir a vocês que quem mais tem autoridade para ajudar implantar essa ferramenta, essa legislação, é a Alfarma. Tá? Tem todas as condições, porque ninguém conhece o setor magistral melhor do que a Alfarma, dá mais de 20 anos no mercado. Vamos ter que fazer o mapeamento de tudo isso. Isso vai gerar documentos, vai gerar ferramentas, perfeito? Vamos lá. Eu vou tentar ser breve aqui com vocês e falar alguns princípios que norteiam. Ó, vou citar esses princípios e fazer um comentário breve. Essa legislação, ela traz princípios que nós temos que atender. Toda a nossa documentação, todo o nosso procedimento, tudo que a gente fizer para a LGPD, nós temos que ter os princípios para nortear. Tem que nortear por esses princípios, certo? Então não adianta eu fazer um POP e eu vou fazer, eu vou coletar dados de tal maneira. Será que essa ferramenta, a forma com que eu vou coletar meus dados do meu cliente, tem os princípios da LGPD? Tem que ter um olhar. Nós temos que ter um olhar voltado para os princípios. Vou pegar um exemplo. Eu vou ler aqui só para que vocês tenham uma ideia. O princípio da finalidade. Primeiro princípio. O que esse princípio da finalidade fala? Lembra quando eu dei o exemplo da chave do carro para o manobrista? Quando você entrega a chave do carro para o manobrista, ele só pode pegar a sua chave, vamos pensar no dado, para fazer aquilo pelo qual ele tem a obrigação de fazer, que é manobrar o carro e te devolver. Ele não pode pegar aquela chave e dar um passeio com o carro. Pode. Você pode pegar o dado de um cliente, vender um medicamento manipulado, uma receita, e falar agora, ele comprou um medicamento comigo, no mês que vem eu vou fazer uma promoção. Já que ele está tomando, medicamento para ansiedade, eu tenho aqui um lançamento e vou mandar para ele. Será que eu posso? Atende o princípio da finalidade? Então, nós vamos ter que pensar em todas as ferramentas, tudo que a gente faz, a gente tem que levar como princípio, temos que nos nortear, a nossa bússola são os princípios que a lei traz. Veja, gente, não é o Luciano que está falando para vocês. Isso aqui é a lei que está falando. Princípio da adequação, princípio do livre acesso. Então,
Como que você garante ao seu cliente o livre acesso às informações dele? Como é que você garante o princípio da transparência? Como é que você garante para a sua empresa o princípio da prevenção? Antes de acontecer o vazamento de um dado ou tiver qualquer incidente, será que eu tomei todos os cuidados? E da não discriminação? Poxa, eu fiz um currículo aqui, coloquei no meu currículo cor. Para quê? Você vai usar como critério cor para contratação? Será que esse critério cor está dentro, ele atende o princípio da não discriminação? Você tem que justificar, legalmente. Sob pena, sabe do quê? De gerar um dano, uma responsabilidade. O candidato se sentir lesado por ter concorrido a uma vaga na sua farmácia e lá no currículo você pediu cor. Não dá. Religião? Não. Dado sensível. Não pode. Ok? Então, a gente tem que sempre caminhar aqui por isso. Vamos finalizar o princípio para dizer o seguinte, o princípio número 10 aqui, ó. Princípio da responsabilização e prestação de contas. Então, gente, somos responsáveis, né? Então, se a gente não tomar as medidas e não provar que a gente tomou as medidas de prevenção, então, por isso que vocês falam assim, mas eu estou controlando aqui, eu pego só os dados necessários, meu sistema garante, ninguém mexe. Se acontecer qualquer incidente, qualquer ação judicial, como é que você vai comprovar? Que documentação você tem? Nada. Você atendeu? Não atendi. Cadê seus registros de treinamento de equipe, seus procedimentos, as suas políticas? Foram adequadas? Então, a LGPD já adianta a vocês que a gente só consegue demonstrar isso através de todo o processo de implantação, que é bastante burocrático. Tá? E eu disse lá, a gente está sujeito a quem? Né? A gente está sujeito à autoridade nacional. Ainda não tem fiscal. Mas sabe quem que pode nos procurar? PROCON, Ministério Público. O cliente pode entrar no judiciário. Então, tem várias relações que podem aplicar LGPD. Não precisa esperar a autoridade nacional, não. A autoridade nacional, quando bater na nossa porta, nós temos que estar prontos. Eu quero falar mais um pouquinho, rapidamente aqui, que eu falei que eu ia falar sobre os personagens que compõem a LGPD. E o titular do dados é alguém importante, não é verdade? O titular do dado, gente, pelo artigo 5º da lei, eu vou ler o artigo para vocês. Titular de dados pessoais é pessoa natural a quem se refere os dados pessoais, que são objeto de tratamento. O dado pessoal, por sua vez, é definido como informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Eu trouxe a leitura desse artigo para chamar a atenção para vocês que não é só o nome da pessoa que é um dado pessoal, não é verdade? Tudo que for capaz de identificar alguém é um dado pessoal. Tudo, né? Aqui o nosso exemplo está alguém que a gente não consegue saber a princípio, né? Está com a face coberta, mas imagine que imagine que nós tenhamos já um sistema de reconhecimento facial e consiga trazer o nome dessa pessoa, nem a imagem, né? O paciente, então, é o dado, o paciente cliente, como eu já disse, o consumidor, o colaborador. Aqui já está dito, né? De dados. Mas eu só trago ali para a gente ter ideia, né? CPF, RG, são dados pessoais? Sim. Só o RG identifica uma pessoa. Então, eu não preciso trazer só o nome. Se eu colher o RG de alguém, é dado pessoal, eu preciso tratar. Biometria é um dado pessoal e, além do mais, é sensível. Eu vou falar um pouquinho do que é o dado sensível. Uma foto, gente, é um dado sensível, é um dado, né? É uma imagem. Porque eu consigo identificar alguém por foto. Você mostra uma foto para uma pessoa e fala, esse aqui é o João. Lógico. Então, sem segredos, eu acho que bem compreensível, né? E esses dados são coletados pela farmácia, que leva o nome de controlador, né? E a gente vai fazer a coleta e tratamento desses dados. Muito bem. Aí a gente já começa aí a estabelecer toda essa relação. Veja que eu estou repetindo, titular, controlador, para a gente poder ter essa compreensão. Porque eu vejo o futuro, gente, o futuro é hoje, né? Não é amanhã. E as relações comerciais, as vendas de medicamento,
está cada vez mais digital. Não preciso nem falar para os senhores, né, sobre o momento digital que a gente está vivendo. Justamente esse momento antecipou tudo que a gente sabe sobre e-commerce, tudo que a gente sabe sobre delivery, entrega de medicamento, marketplace, enfim. Tudo isso hoje está muito presente no nosso cliente. O titular do dado, para mim, ele é a pessoa mais importante para nós. Se o titular do dado, eu aprendi, né, sempre no setor de vendas, que o cliente é a pessoa mais importante. E essa lei vem proteger um direito do cliente. Então, se a farmácia não proteger o dado dele, ela está fazendo o quê? Ela está, na verdade, maltratando o seu cliente. E o cliente vai enxergar nisso o cuidado ou não da empresa. Eu faço um paralelo para vocês entre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, o cliente passou a ter uma consciência maior dos seus direitos. O Código do Consumidor trouxe para a relação de consumo, né, uma proteção para o consumidor. Ele enxergou o consumidor como alguém mais frágil na relação e que precisava ser protegido. E está acontecendo a mesma coisa na LGPD. Só que aqui, ao invés de ser a relação de consumo em si, é a proteção dos dados dele. Já enxergou como algo importante. Porque tem empresas que vivem somente de dados. Na verdade, não tem só empresa. As maiores empresas, as maiores organizações mundiais vivem da coleta de dados, porque não tem nada de graça. Ninguém, o Facebook, é de graça o acesso. Não é. Você dá o dado para ele e eles ganham dinheiro com os nossos dados. É simples assim. E ganham muito dinheiro. Então, como que não vai proteger? É um patrimônio importante, ok? Coisa para o futuro. Isso pode sofrer ameaças e vazamento. O consumidor vai começar a entender se você cuida desse patrimônio dele ou não. Aqui no Brasil, o nosso consumidor não tem a mesma consciência do que da União Europeia. Eu digo isso porque quando eu fui ler, né, sobre a GDPR lá da União Europeia, você tem um perfil de consumidor mais consciente. Lá ninguém entrega os seus dados com tanta facilidade como o brasileiro. Porque o brasileiro, você pergunta, qual é o seu nome do CPF? Ele já manda para você, ele não pergunta por quê. Uma coisa que me causa estranheza, por exemplo, e faz parte, por exemplo, algo pessoal, quando eu atendo meu telefone, a primeira coisa que eu pergunto é quem quer falar com quem. A gente tinha o hábito de falar o seguinte, atendia um telefone e falava o nome. Você não pode, você já está se identificando. Além do número, você tem um nome. Então, são dados que você pode estar dando para alguém dar um golpe em você. Tá? Não, como é que nós estamos com o horário? 40 minutos? Ok. Eu vou tentar dar uma acelerada para a gente passar aqui para uma parte final e depois abrir para algumas perguntas para vocês, perfeito? Então, nós vamos deixar aqui, eu vou acelerar, só vou fazer mais algumas considerações e já vou para um dos pontos mais importantes. Peço mais um pouquinho de atenção para vocês, é um assunto importante, eu sei que é um tanto quanto chato nesse momento, tá? Mas isso vai nos dar um pouquinho da visão sobre a LGPD e até para um próximo encontro, a gente poder aprofundar assuntos mais pertinentes ali ao nosso dia a dia, à nossa realidade, falar só sobre relações de marketing. Olha lá o que a LGPD fala de dados. Ela cria os dados sensíveis, que aí nós temos os dados de saúde, e existe dados de crianças e adolescentes, que ela trata de forma diferente. E para colher esses dados, a lei nos dá 10 hipóteses legais, tá? Então, eu vou passar mais rápido e vou focar em 3. Consentimento, obrigação legal e execução de contrato. Nós vamos embasar, basicamente, toda a nossa fundamentação legal, que nós vamos mapear, nós vamos descrever, nós temos que deixar isso documentado, tudo que colhemos e por quê. Consentimento é fácil. Se você tem o consentimento do cliente, você tem quase tudo, mas não tem tudo, tá? É errado você dizer que porque ele consentiu, você pode fazer qualquer coisa. Existe um princípio lá que a gente vai pensar o seguinte, tem que ter expectativa dele. Você deu um dado, mas ele pensava, né, em algo. O que ele pensava? Que você usaria para determinada finalidade. Você não pode usar para qualquer coisa. Então, o consentimento é importante, sim, mas o consentimento tem que ser também fundamentado no porquê, tem que ficar claro as regras. Obrigação legal é a portaria 344, vocês já entendem muito bem. Eu tenho que pegar o nome, o CPF, o RG, por quê? Porque a lei está me obrigando. Mas veja a diferença.
quando você pega por uma obrigação legal o dado de um cliente, somente o que a lei permitiu. Você não pode ir realizar aquela venda. Você não pode pegar dados e depois fazer uma propaganda com isso, usar para o marketing. Execução de contrato. A gente pode usar também execução de compra e venda é um contrato, né? É um contrato que se estabelece de forma verbal, ali no início, eu quero comprar, você quer vender, então tem uma relação comercial. Então, nós vamos fundamentar, basicamente isso, só para vocês entenderem que a lei traz as hipóteses. Existe também ali o quarto, que é interesse legítimo, que pode embasar alguns tipos de... algumas hipóteses para coletar dados, perfeito? Mas, por exemplo, eu queria falar sobre, por exemplo, programa de fidelidade. Eu tenho que fundamentar o meu programa de fidelidade. Eu vou ter que ter o consentimento do cliente, confere? Então, o cliente vai até a farmácia, vamos fazer uma outra hipótese. O cliente vai à farmácia com uma receita, compra um medicamento. Muito bem. Receita, obrigação legal. Você teve que colher os dados. Aí você fala assim para ele, vamos participar do nosso programa de fidelidade aqui, eu preciso fazer um marketing com você, um comércio, se você me autoriza envio para você de determinada propaganda? Sim, autorizo. Então você colheu a autorização dele, você obteve o consentimento. Então você pode usar o dado para a venda do medicamento e agora você vai poder usar o dado para a realização de marketing. Lembra-se sempre que não é tudo. Agora, para o resto da vida, eu vou poder usar o dado dele? Não. Não pode. E você tem que ter documentado por que você usou com o consentimento dele, para quê, quanto tempo e como que você descartou. É complicado, né? Então, os programas de fidelidade talvez possa ser um pouco um alvo que a gente possa trabalhar como ferramenta, porque o programa de fidelidade tem uma continuidade. Então, hoje, eu faço uma propaganda de um produto, amanhã eu faço de outro, porque o programa de fidelidade dá uma continuidade. Perfeito? Muito bem. Vamos lá, direitos dos titulares, a lei também traz uma série de direitos, e eu não vou ler todos para vocês, mas eu quero destacar o seguinte: cumpre a farmácia garantir esses direitos. Essa é a chave aqui. Então ele tem direito a livre acesso. Como é que você vai fazer o livre acesso? Ele tem direito à portabilidade. A gente já conhece portabilidade para as empresas de telefonia. Ele tem direito à portabilidade. Ele tem direito a corrigir dados, ele tem direito a revogar o consentimento. Voltando lá nas hipóteses legais, a gente não pode criar nossa base de dados para o marketing somente em consentimento, porque fica muito frágil, gente. O cliente tira o consentimento, acabou minha base de dados. Então a gente precisa buscar ali ferramentas para fundamentar nosso banco de dados para a gente poder trabalhar melhor isso, ok? Mas o titular tem direitos, e são vários, e nós temos que adequar isso. Eu vou trazer uma informação aqui, eu vou trazer um modelo só de um site para mostrar para vocês de como a gente operacionaliza isso. Por exemplo, uma das ferramentas. Então, a pessoa acessa, por exemplo, lá no site da empresa, da farmácia, e ela vai colocar lá, quem que eu sou? Eu sou fornecedor, eu sou um cliente, eu sou um funcionário. Ora, por que eu coloco, por que o funcionário está aqui, no site? Lembra que ele é titular de dados? E eu tenho que permitir o acesso aos dados? Você vai falar assim, não precisa disso não. O cara está aqui do lado, qualquer coisa ele me pergunta. Não dá. Se tiver um vazamento de dados, esse cara te processar, amanhã ele sai da sua empresa, te processa, você não tem nenhum documento. Não é mais na conversa, fala com o RH, fala com não sei o quê, é tudo documentado. Todos esses processos de informação, eles devem ser documentados, registrados, né? E a gente pode operacionar pelos tipos de solicitação. Eu quero atualizar dados, eu quero portabilidade, eu quero contestar, eu quero eliminar, eu quero excluir meus dados do seu banco de dados, eu posso? Gente, quem recebe essa informação vai ser o encarregado, o tal do DPO. Perfeito? Tem que ter isso em mente. O DPO que vai receber essa informação. Por isso que vocês têm que ter alguém que tenha conhecimento das coisas que estão acontecendo. Sabe por quê? A lei fala em 15 dias para a resposta. O cara enviou a solicitação para vocês, tem 15 dias para responder. Aí você vai falar assim, é fácil. O que o cara quer? Ele quer solicitar informações. Manda lá o que eu tenho aqui sobre ele. Aí ele quer que apaga. Pode apagar? Depende. Vocês podem apagar uma informação, vender uma medicação de psicotrópico. Vocês podem apagar essa informação depois de um ano? Não. Vocês têm obrigação legal. Mas você tem que responder para o cliente e dizer assim, os seus dados estão aqui, são esses, e eu não posso eliminar os seus dados, porque eu tenho uma obrigação legal baseada na lei tal. Elas serão descartadas a partir de tal data. Informar o cliente. Tá vendo? Quem que vai responder isso? Então, a Alfarma vai ter um setor que vai prestar essa assessoria para vocês.
junto com o encarregado da própria farmácia. Perfeito? Então, vamos ter que definir essas políticas de segurança, vamos ter que estar de acordo com as políticas de segurança, privacidade, tá? Bom, vamos pegar um outro exemplo aqui. Aqui eu já falei que são os agentes de tratamento, que a lei fala de controlador e fala de operador. Eu só quero enfatizar nesse ponto aqui que nós temos que estabelecer entre o operador, todos aqueles que eu elenquei para vocês, né, como a empresa de segurança, como de transporte, nós temos que fazer as revisões contratuais, as atualizações segundo a lei. Nós temos que alterar cláusulas contratuais. Provavelmente, se você não tiver contrato, nós teremos que estabelecer, e quem tem já o contrato, nós teremos que fazer os aditivos contratuais, tá? O setor jurídico trabalhando aqui, perfeito? Porque cada um tem as suas responsabilidades, tem que ser estabelecidas. E isso faz parte também do nosso serviço, né? É uma relação contratual. A lei não obriga o contrato, tá bom? Só que ela obriga a documentação. Como é que você vai comprovar? Como é que você vai comprovar? Você tem que pensar o seguinte: a empresa de transporte. Transporte. Na farmácia tem o motoboy, né? O motoboy. Mas o motoboy recebe dado pessoal, o endereço do cliente e o nome. Ele vai na casa da pessoa. Se esse motoboy for da farmácia, contratado com essa função, ok. Ele é um operador de direito, ele é um operador de dados dentro da empresa. Mas você contrata uma empresa terceirizada. Você tem contrato com a empresa de motoboy, e se ele vazar o dado para alguém? Se ele guardar o dado? Olha só. E aí essa empresa tem que ser responsável se acontecer qualquer coisa. Qual que é a sua segurança? Gente, nosso intuito é uma espécie de blindagem da farmácia do ponto de vista legal. Certo? A gente tem que blindar todas as alternativas que podem nos levar a uma ação judicial, uma indenização, bater um fiscal do PROCON, um fiscal da Agência Nacional, da Autoridade Nacional, o órgão do Ministério Público, né? Nós temos que blindar a empresa. Nós vamos evitar todos os casos? Não vai. Só que se você tiver condições de pelo menos ter todo um respaldo, a solução é mais fácil. Perfeito? Muito bem. O DPO, eu já falei aqui na minha apresentação, não vou me estender sobre ele, só quero trazer mais umas informações para vocês entenderem o seguinte. Às vezes a pessoa pergunta, eu preciso contratar um DPO? Né? Muitos colegas me perguntaram. Nessa relação aqui, o encarregado de dados, ele é quem vai conversar com o titular, com o teu cliente. Então, imagine assim, que perfil que vocês vão escolher para dar para um colaborador de vocês, ou para poder escolher alguém que vai ser o DPO de vocês. Primeiro, ele tem que poder comunicar com os seus clientes. Ele vai conversar com o seu cliente. Então, você tem que olhar para alguém que possa fazer isso. Ele vai conversar com a autoridade nacional, com o órgão público, com o fiscal, enfim, ele vai responder à autoridade. É como se ele respondesse a Anvisa, né? Ele vai conversar com os operadores, né? Ele vai conversar com a Farma, e ele é escolhido pelo controlador. Então, veja, gente, eu chamo a atenção para esse encarregado, ele tem que ter uma característica aqui, que eu trouxe para vocês, assim, ele tem que conhecer de tecnologia, de como que são as ferramentas funcionam, ele tem que ter conhecimento de lei, ele tem que conhecer a gestão, tá? Isso é uma característica ideal aí para um DPO. Por isso que nós vamos oferecer o serviço de DPO para vocês. Então, a Farma, com o time dela, nós vamos ter assessoria na parte de tecnologia, na parte jurídica, na parte de gestão. Então, é um DPO externo, nós vamos ter olhar para a farmácia de vocês de forma externa. Tá? Ele tem essa função, perfeito? Aí vocês vão me perguntar, professor, Luciano, eu tenho que ter um DPO, né? Eu fiz a pergunta inicial e acabei não respondendo. A lei ainda não obriga, ela obriga algumas empresas, sim. Ela fala de quem trabalha com dados sensíveis, dados críticos e um volume muito grande. Só que a lei é nova e vão vir muitas regulamentações a seu respeito. Você pode até não ter um DPO, vou ter uma pessoa só para fazer isso? Não precisa. Vocês podem ter, dentro da farmácia, um colaborador que reúna, já vão pensando em alguém com essas características aqui, que reúne mais próximo dessas características para ser o responsável interno. E aquele que tiver a consultoria da Alfarma vai contar com o DPO externo. Então, essa pessoa vai ter um assessoramento. Então,
nós vamos conversar com o cliente de vocês, nós vamos conversar com a autoridade nacional, nós vamos conversar com os seus operadores, né, com o site, com a plataforma, entende? Então, essa característica que vocês têm que enxergar, e por isso, eu repito lá no começo, que eu falei que a Alfarma tem todas as condições de fazer isso. Muito bem. Eu não vou... O objetivo também é falar sobre tratamento de dados. Só para vocês entenderem isso, que a legislação fala de tratamento, seria desde o momento que a gente coleta, retém, processa, envia para alguém. Sempre com a finalidade, sempre numa base legal. Isso aqui, gente, é documentado. Eu tenho que documentar eu atendo um cliente, eu faço uma venda de medicamento. Quais dados são coletados? Qual que é a finalidade? Qual que é a base legal? Eu tenho que fundamentar a lei que está. Tudo que é feito. Aí vocês podem dizer assim, onde entra o meu programa? Eu não vou falar o nome de software, porque cada empresa trabalha com software. Eu não trabalho, por exemplo, com Fórmula Certa, trabalho com outros. Existem outras ferramentas. O software, para vocês entenderem, o papel dele, ele é uma ferramenta de tratamento de dados, certo? Não é mais, se você falar assim, mas o meu software aqui, meu programa já está adequado à LGPD. Gente, é obrigação da empresa se adequar à LGPD. Da empresa de software. As empresas de software são obrigadas a adequar a LGPD. Ela não está fazendo nada do que a sua obrigação. Não te resolveu, por quê? Ela funciona como uma ferramenta para o seu tratamento de dados. Você tem todas as outras coisas para fazer. Você tem todos os mapeamentos, você tem todos os seus registros, seus treinamentos, criação de política. O software não vai fazer isso para você. O software é ferramenta. Verdade? Muito bem. E em relação a tratamento, eu só queria falar a parte final, né, que a gente faz a eliminação. Bom, se a gente fez a coleta, que eu falei, a gente começa com a coleta, tudo que entra, tudo que sai. Como é que saem esses dados pessoais? A empresa pode excluir os dados pessoais. Não pode? Pode. É uma opção. Finaliza o tratamento. Eu posso excluir tudo? Lembra quando eu falei para o cliente, ele vai chegar na farmácia e vai falar, eu quero que apague meus dados. Se você tiver uma obrigação legal, você não pode apagar os dados. Não pode. Então, se tiver um motivo para reter os dados, uma obrigação legal, por exemplo, você não pode apagar, né? Ela pode servir para órgãos de pesquisa, você pode ter transferido para terceiros, você pode ter o consentimento de reter, você pode ter uma cláusula contratual, tá? Então, os nossos operadores terceirizados, nós vamos rever ali as questões contratuais, de repente nós vamos pedir, olha, não apague o dado. Deixa eu dar um exemplo para vocês e trazer aqui a Alfarma como operadora de dados. A Alfarma, para alguns clientes, ela tem dados anonimizados, na verdade, basicamente é um arquivo. Ela não sabe se a informação que tem ali, mas ela retém um arquivo que é um armazenamento. Isso vocês podem fazer com data center, com operadores em nuvem, né? Quando a gente joga isso em nuvem, nós estamos passando isso para alguém. Para alguém guardar os dados para a gente, para reter. Lá no contrato, eu posso dizer para a Alfarma assim, ó, você só vai guardar o meu dado. E, muito bem, falei para ela guardar. Imagine que aqui, na farmácia, o cliente pede para apagar. Você tem que pedir para a farmácia apagar o dado também. Senão você não apagou o dado completamente. Você apagou aqui, mas não apagou lá de quem está armazenando. Tá? E nós vamos ter que estabelecer em contrato que eles não podem ter acesso à informação. Apenas determinar qual é a finalidade que você quer. Porque eles agem em nome de vocês. No exemplo da transportadora, do motoboy, falar para a empresa transportadora, se falar, como eu falo, de forma contratual, dizer o seguinte, você não pode usar as informações que eu te passei para guardar no banco de dados de vocês e fazer propaganda com isso aqui. Você não pode vender endereço do cliente. Você vai ter que, após utilizar, pagar. Aí eles não podem ter esses dados. Foi perfeito? Anonimizar, acabei de dizer, às vezes você tem técnicas aqui, o pessoal da segurança da TI, o pessoal da TI, nós vamos desenvolvendo técnicas para anonimizar esses dados, porque muitas vezes eu não preciso tecnicamente descartar, eu posso guardar, mas de forma anônima. Quer dizer o quê? Eu não vou identificar o cliente. Né? Por exemplo, às vezes eu quero traçar o perfil da minha farmácia, quantos homens e quantas mulheres compram na minha farmácia, perfil de consumo, então tem muitas informações ali que não identifica. Se não identificar, eu posso guardar. Muito bem. Nós estamos finalizando, tá? Vamos esperar mais um pouquinho, nós estamos chegando ao final. Eu vou fazer brevemente aqui um comentário sobre marketplace de medicamentos magistrais, mas isso aqui é tema, gente, para uma live para a gente conversar só sobre esse assunto, perfeito?
Para alguns já sabem, outros podem não saber, né, a relação que acontece, mas só para que vocês saibam que a farmácia como controladora, aqui nós temos uma figura diferente, nós temos duas empresas. Se vocês pensarem, a plataforma de marketplace é outra empresa. E quando você faz uma venda de medicamentos, o cliente chega, faz o pedido na plataforma e envia para a farmácia esse pedido e devolve para a plataforma, o que aconteceu? Aconteceu uma captação, uma intermediação. Isso basicamente é proibido pela legislação, né? Aí eu tenho as normativas aqui, não preciso citar todas, RDC 44, 67, proíbe a captação. Então, basicamente, ela não é permitida. Mas eu trouxe isso para dizer o seguinte para os senhores: tem farmácias que fazem, muitas vezes porque elas obtiveram na justiça uma liminar para captação, para fazer essa intermediação, isso é plausível, é um serviço que nós fazemos internamente também, na Alfarma, vocês podem consultar esse serviço, que aí é do departamento jurídico, que pode ver isso para vocês, perfeito? Mas, a princípio, a priori, não é permitido. As farmácias que fazem o marketplace, nós vamos ter que traçar uma estratégia aqui. Por quê? A plataforma, ela colhe as informações direto para ela se torna controladora. Se nós não tivermos um acordo bem estabelecido entre farmácia e plataforma, teremos problema com a LGPD, perfeito? O e-commerce sem problema, né? O e-commerce não é plataforma, o nosso site, nosso sítio ativo é o mesmo da farmácia, então é perfeitamente plausível essa relação de consumo, logicamente atendido dos outros dispositivos legais, aí, para a farmácia de manipulação, tem alguns detalhes que a relação do e-commerce traz, mas não é proibido o e-commerce para a farmácia. Perfeito? Também nós vamos aqui trazer um tratamento diferenciado, as políticas de privacidade, determinar os agentes de tratamento, mapear tudo, porque de forma virtual temos que ter um cuidado redobrado. Só um modelozinho para dizer assim que existem mudanças lá no nosso site. Então tem formas corretas e tem uma forma errada e uma forma correta da gente colher informação. Nesse slide eu só trago para vocês que mesmo que a gente ofereça para o cliente uma coisa gratuita, sem cobrar, porque, eu repito, não tem nada gratuito na internet, você está coletando dados. Nós temos que estar de acordo com a LGPD e com as políticas de privacidade e os termos de uso. Nós temos que ser claro para o cliente, você não está dando para ele, você está colhendo informação, ele navegou no seu site, quando você dá um material para o cara, é porque é alguma coisa que você quer, tá bom? Então, atentar aos termos de uso, políticas de privacidade e os cookies. O cookie eu vou deixar o Reginaldo falar aqui brevemente a importância do cookie aqui na farmácia, tá? Isso aí é a parte da segurança digital. Chama atenção para vocês, veja, não dá só para o jurídico implantar. Segurança da informação, o pessoal da TI, é essencial, tá? Então a gente vai dividir essa parcela. Fala lá, Regis. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vou explicar. Vocês devem ter notado que hoje em dia, sempre quando vocês acessam uma página de internet, hoje, por conta da LGPD, ele vem um aviso logo embaixo ali, dizendo para vocês, esse site possui cookies, e você tem que aceitar a utilização desses cookies. Antigamente, os cookies não eram obrigatórios, digamos assim, não era obrigatório você aceitar. Hoje, devido à LGPD, o site, para você poder ter essas informações, você é obrigado a aceitar a utilização dos cookies. Você pode não autorizar, como autorizar isso, e ele te dá uma informação que você pode alterar essas informações ali pelo seu próprio navegador. Pois bem, os cookies são aquelas funções do site, eu estou falando de uma forma bem grotesca para que todo mundo possa entender, tá? Os cookies são aquelas informações que vocês já devem ter percebido, por exemplo, eu quero comprar um secador de cabelo. A partir do momento que você fez uma consulta do secador de cabelo, toda vez que você entrar na internet, vai aparecer para você o secador de cabelo ali das lojas americanas, da Magazine Luiza, de vários lugares. Por quê? Porque o cookie foi instalado no seu navegador e esse cookie tem essa função de colher informações, tanto informações pessoais, como informações das compras e da preferência do usuário. Ele também pode armazenar os dados de e-mails, dados pessoais. Você já deve ter percebido quando vocês vão finalizar uma compra no site, ele automaticamente sugere o nome da pessoa, o auto-preenchimento, aquilo ali tudo é chamado de cookies, tá? Então, assim, de forma geral, o cookie, ele está a todo momento colhendo informações a respeito das pessoas, tá? Existem vários tipos de cookies, e eu não vou entrar em detalhes em cada um deles, senão vai tornar muito extenso, mas eu vou colocar aqui no
no chat para vocês um artigo bacana falando sobre cookies. E aí vocês vão poder dar uma lida. Muito bem, gente. Então, é mais uma compreensão, a gente tem que trazer, né, o conhecimento do pessoal da segurança da informação para o nosso projeto aqui. Eu só vou comentar mais alguns pontos, assim, eu trouxe, assim, eu achei relevante, que faz parte do nosso dia a dia, mas veja, vai ser a realidade de cada empresa, né, de cada farmácia tem uma realidade diferente. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, por exemplo, de imagens de câmera de segurança. Câmeras de segurança, elas coletam dados também. A imagem é um dado pessoal e um dado sensível. Então, veja, a empresa que é responsável pela coleta de dados, onde fica armazenado, é outra coisa que a gente vai ter que se preocupar, perfeito? O uso de celular por colaborador, isso é importante a gente se atentar para a LGPD, para a adequação. Será que esse celular é corporativo, esse celular é particular? Porque ali pode ter uma coleta de dados, né? E um vazamento muito grande. Se eu coleto dados em nome da empresa, no celular particular pode ter vazamento, uma informação está gravada ali. O colaborador pode usar o celular para tirar uma foto do meu software. O que adianta a gente ter toda uma política, toda uma preparação à LGPD, toda uma proteção de dados, se vem o colaborador ele tem que ter essa consciência, e a gente tem que trazer para ele a consciência de que ele é responsável, e ele vai assinar termos de confidencialidade em relação a isso. Temos que nos preocupar com se o nosso telefone é gravado, dados de médicos, de visita médica, né? E-mail marketing, envio de SMS. Às vezes a gente pode ter a compreensão assim, porque já está no meu banco de dados, esse cliente é antigo, a lei veio agora, eu posso utilizar esses dados, que está lá no meu banco de dados, para mandar para utilizar como propaganda? Eu acho que já perceberam que a resposta é não, né? Por quê? Não tem consentimento. Se não tem consentimento, mas na época ele falou que podia. A gente precisa demonstrar esse consentimento, isso é importante. Como é que você vai demonstrar isso se eventualmente uma informação for vazada, ou se ele denunciar para a autoridade nacional que ele está recebendo informações de vocês sem o devido consentimento. Perfeito? Programa de fidelidade, promoções, sites, contas de WhatsApp, tudo isso nós vamos ter que rever. Coisas como o rótulo errado, né? A gente tem que se preocupar, onde você descarta o seu rótulo? O rótulo tem informações. E a manipulação, o setor magistral, ele tem um problema que eu acho que para a LGPD é grave, porque você muitas vezes pega informações no meio digital e transforma em físico. Você tem dois dados do mesmo paciente sobre a mesma coisa. Um físico, que às vezes são as ordens de serviço, você joga isso para o papel. Então, a tua preocupação dobra em relação a um único dado. Olha só que grave. Se a gente armazena um dado, um banco de dados em nuvem, protege contra um antivírus, contra ataques, e a gente tem nosso depósito de fichas de arquivo fica acessível a todos os colaboradores da farmácia, por exemplo. E como é que eles descartam isso? Como é que é feito o descarte de receita, de ordens de serviço, né? Como é que o colaborador usa a internet na sua empresa? Como é que o computador é usado? Será que é usado para assuntos pessoais? Então, são uma série de questionamentos que vai fazer parte do planejamento aqui para a gente. E se resolve como? Política de consciência e treinamento da equipe. Não tem como fugir disso, ok? Muito bem. Vamos falar agora, chegando praticamente ao final, das sanções, né? A lei prevê, a partir de 1º de setembro, 2 tipos de sanções em destaque, que é uma administrativa, que aí a gente vai ouvir falar de multas até 2% do faturamento. Eu até não acho mais grave. Mais grave que eu acho, por exemplo, bloqueio e eliminação de dados. A pessoa, a autoridade vai falar assim, por esse problema de vazamento, a penalidade vai ser bloqueio. Você não pode mais usar os dados, você vai ter seus dados eliminados. Mas nós vamos trabalhar. Se a gente tiver a suspensão no tratamento, você não pode coletar mais dados. Talvez isso é mais grave do que a multa. A gente vai talvez preferir pagar multa, certo? Mas, gente, não é assim. A autoridade não vai chegar lá aplicando uma multa. 2% do faturamento, bloqueio de dados. Tem previsões legais de advertência, multa diária, né? Também. Só que a gente tem que tomar mais cuidado com a judicialização.
Porque o Código de Defesa do Consumidor judicializou muitas questões. Então, o cliente vai procurar o judiciário, vai procurar a Agência Nacional, vai procurar o PROCON, a Defensoria Pública, a Vigilância Sanitária e o Ministério Público. E pode ser aplicada a LGPD para todos esses casos. Mais uma vez, atenção aos prazos. O prazo está acabando da adequação. A lei está em vigor, né, desde setembro. E a finalidade é aplicada em 1º de setembro. Perfeito? Eu foco apenas aqui para a gente poder chegar aí no final, que é um processo contínuo. Não dá para implantar e terminou o assunto por aqui. A gente vai precisar de atualizações constantes, de monitorar esse processo, né? Gente, ter um plano, por mais simples que seja, é melhor do que ter plano nenhum. Vai ter planos de políticas de privacidade, de violação de dados, tem uma série de normativas que nós vamos cumprir isso aí. Perfeito? Reginaldo, quer deixar algum... Quer deixar aberto alguma pergunta, de repente alguém queira fazer, né? Bom, deixa eu só passar a palavra aqui para o Reginaldo, só um minutinho. Só um minutinho que o Reginaldo já entra aqui, só um instante. Pessoal, boa noite, obrigado pela participação de todos. Como eu falei no início, o nosso objetivo é orientar vocês quanto à regulamentação da LGPD. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, obviamente que nós estamos oferecendo um serviço, mas que vocês não necessariamente precisem fazer conosco, tá? Existem outras empresas no mercado que realizam esse tipo de trabalho, e vocês podem contratar qualquer tipo de empresa para fazer, ou até mesmo vocês se sentirem capazes de poder realizar todo o trabalho da LGPD, mas o importante é que façam, tá? Eu acredito que vão existir muitos oportunistas nesse momento, onde as pessoas vão querer se aproveitar da situação e talvez querer abrir um processo com qualquer farmácia com o objetivo de recolher, de tentar garantir algum custo extra aí com relação a se aproveitando da lei, entendeu? Então, eu penso que é um momento aí que nós precisamos tomar alguns cuidados, né, tendo em vista também a questão da pandemia, onde existiram alguns facilitadores relacionados à lei e à legislação, e as pessoas acabaram se descuidando de algumas coisas, né? Então, eu acredito que é muito importante tomar cuidado com isso e que as farmácias estejam regulamentadas, pelo menos aí até o início do processo, ok? Eu queria dar boa noite para vocês e obrigado pela participação e agradecer ao Luciano aí pela participação também. Gente, então, eu vou agradecer, eu acho que teve aqui quem levantou a mão, vamos deixar aberto para quem quiser fazer um questionamento para a gente finalizar, mas de antemão agradeço a presença de todos, a paciência que vocês tiverem nos ouvir, como o Reginaldo, reitero, o intuito foi trazer informação, é muita coisa, mas a gente, a cada dia vai ouvindo um pouco mais, vai aprendendo um pouco mais, né, sobre essa legislação e como que a gente vai trabalhar com ela dentro da farmácia. Então, o objetivo, basicamente,
foi esse. Espero ter atingido aqui um pouquinho dele, junto com vocês, né? E a gente fica à disposição para eventuais dúvidas posteriores que queiram enviar para a gente vai estar pronto para responder isso para vocês, perfeito? Quem levantou a mão, quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone. Reginaldo, Júlio, tudo bem? Doutor Luciano, tudo bem? Tudo bem, Júlio, boa noite. Vamos lá, Reginaldo, eu estava vendo aquele manual da LGPD, até da Anfarmag, se eu não me engano, ele é bem complexo, porque ele começa, cara, vamos ter que começar do zero, desde de contratação, né, readequar o contrato até dos funcionários, né? Essa assessoria que você vai entregar para a gente, Reginaldo, ela engloba tudo? Envolve tudo. Caiu o teu áudio. Aí. Oi, Júlio. Então, é justamente por isso que o Luciano está aqui, porque essa assessoria envolve revisões de contratos, né? Não só contratos como empresa funcionário, como também contrato de quem está adquirindo o produto na sua empresa. Quando você vende um produto, teoricamente, você está assumindo um contrato de compra e venda, né? Então, existe um contrato entre a empresa e o cliente. Então, é óbvio que você não vai chegar para todo cliente e colocar para ele assim, ó, assina aqui o papel que você está comprando na minha farmácia e você está me dando os dados. Então, nós vamos criar meios para que isso possa ser feito de uma forma... vou dar um exemplo para você. Nós vamos talvez colocar esse contrato de compra e venda disponível ou no site, ou disponível visualmente na farmácia, fazer com que, a partir do momento que ele estiver assumindo, adquirindo algum produto, ele automaticamente aceita os termos do contrato da LGPD. Então, essas normas nós vamos criar, nós já temos aí vários processos desses já montados, né, que nós vamos revisar ainda, mas é basicamente isso. Então, hoje você não vai simplesmente poder colocar um funcionário na tua farmácia e colocar ele lá sem que exista uma garantia de que ele não vai levar os dados do cliente para fora dali, ou para algum concorrente seu, ou para outro lugar que são dados sensíveis. Então ele não vai poder ficar levando essa informação para fora. Então ele tem que ter uma responsabilidade também. Exatamente. Então por isso que obrigatoriamente vai ter que ter contrato para todas essas partes aí que desenvolve, que estabelece o controle desses dados. Maravilha. Obrigado, Reginaldo. Nada. Mas alguém pode ficar à vontade, gente. Pode aproveitar, a gente tem mais aí um tempinho para a gente responder. Olá, boa noite. Eu gostaria de saber se a live vai ficar gravada. Eu queria passar para o pessoal do RH. Tá. Adriele, importante, eu já ia esquecendo. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Vocês me autorizam a divulgar, compartilhar essa live, que tem a imagem de vocês aqui, então eu vou precisar do consentimento. Nós vamos colher esse consentimento de uma maneira mais simples. Quem for contra, que não queira que a sua imagem seja exposta, vai me escrever no chat que não quer. E eu vou pedir para os senhores escreverem no chat sim, eu concordo, sim, eu concordo. Vamos fazer essa dinâmica, que aí a gente já tem que começar a pensar que tudo que a gente vai fazer tem que ter essa preocupação. Eu não posso disponibilizar a live e usar a imagem de vocês sem o consentimento dos senhores. Pela cara do Marcos, ele já vai sacanear. Se eu concordo, ok. Ok, gente, pode escrever no chat que eu concordo, ou o silêncio de vocês vamos considerar como... Isso, já estão colocando, perfeito. Ali, talvez a resposta do Júlio, só para complementar, Júlio, um pouquinho, a gente consegue ter a metodologia para poder implantar todas essas etapas. Realmente, o Manual da Anfarmag é um instrumento importante para cada farmácia, né? Para os associados implantarem, importantíssimo. Eu acho que está tudo ali. Não tem... A farmácia é capaz de implantar? Eu acho que sim, é capaz. Só que veja a complexidade, inclusive do manual. Né? Então,
eu senti dificuldade na implantação. Eu não conseguiria implantar sozinho. Inclusive para a farmácia que eu trabalho, porque eu preciso do pessoal da TI, a gente trouxe outras informações. Então, a gente quer levar algo de qualidade. O setor jurídico, a gente vai precisar de uma assessoria para esse aspecto voltado, né, para a LGPD. Então, a gente está construindo esse time justamente para poder ajudar. Na verdade, o intuito é ajudar, certo? Maravilha. Quem levantou a mão? Teve alguém que levantou a mão? José? Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Tem alguém que precisa falar mais alguma coisa? Perfeito. Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite, um bom descanso, e a gente fica à disposição aí, quiser mandar perguntas no e-mail da UFAM, a gente vai procurar responder na medida do possível cada detalhamento. O importante é isso, é levar a informação e a gente aprender um pouquinho mais. Obrigado. Obrigado. Se a live ficou gravada, foi autorizado, onde ela vai estar disponível?